Portanto, para que seja aprovada uma resolução que estabeleça sanções contra o Estado de Israel no caso de descumprimento do cessar-fogo, seria necessário que os aliados de Israel no Conselho de Segurança, ao menos, se abstivessem. Eu me referia aos Estados Unidos, mas também ao caso de citar o Reino Unido e a França. Esses três grandes aliados do Estado de Israel no Conselho de Segurança teriam que se abster, ao menos se abster, para uma resolução desse tipo ser aprovada. Quais as chances disso acontecer? Muito improvável, tremendamente improvável. Porque se os Estados Unidos realmente estivessem dispostos a implementar o cessar-fogo de acordo com a resolução aprovada ontem, 25 de março, no Conselho de Segurança, bastaria que a Casa Branca determinasse a imediata suspensão do envio de armas e munições a Israel, caso o cessar-fogo não seja imediatamente implementado. Sem as armas e as munições norte-americanas, o exército israelense ficaria sem condições de combate em poucos dias ou em poucas semanas. Seria uma medida prática simples, que depende exclusivamente do governo norte-americano, e o genocídio seria interrompido. A questão é que o governo norte-americano faz jogo de cena. Faz jogo de cena internamente, porque Joe Biden está perdendo muita força em função do desgaste de seu aliado mais íntimo, o Estado de Israel. O genocídio praticado pelo regime sionista contra os palestinos, especialmente na faixa de Gaza, este genocídio tem levado centenas de milhares de norte-americanos às ruas praticamente todas as semanas desde outubro, e o mesmo acontece na Europa. São gigantescas mobilizações que não eram vistas nesse volume, nessa continuidade, desde a Guerra do Vietnã. Essas manifestações alteram a percepção da opinião pública sobre o governo Biden e sobre os governos europeus. Biden disputará em novembro a reeleição presidencial contra Donald Trump. Biden já vem afundando por conta da guerra na Ucrânia e também se desgasta desde outubro por conta do genocídio israelense contra o povo palestino em Gaza. Biden vai perdendo o eleitorado mais jovem, mais progressista, o eleitorado muçulmano, e vai praticamente contratando sua derrota para Trump em novembro. Diante dessa situação eleitoralmente calamitosa e com tantos protestos exigindo medidas norte-americanas que freiem a mão assassina de Israel, diante dessas circunstâncias, o governo Biden resolveu mudar um pouco sua política, saindo daquele alinhamento incondicional dos primeiros meses dos ataques de Israel à faixa de Gaza, saindo desse alinhamento incondicional para uma postura mais crítica, pressionando publicamente Israel por uma certa contenção, por medidas humanitárias, para evitar uma invasão por terra em Rafah que gere um morticínio ainda maior. Biden começou a expressar algum nível de dissidência em relação ao regime sionista para satisfazer minimamente o público interno norte-americano que o está abandonando e colocando gravemente em risco a sua reeleição. Mas Biden faz essas alterações na sua política de uma maneira extremamente maliciosa, demagógica, falsa. Os Estados Unidos ainda não vieram à mesa para efetivamente discutir as medidas necessárias para estabelecer o cessar-fogo, impedir a continuidade do genocídio e abrir caminhos para efetivamente o povo palestino ter o direito à autodeterminação. O governo norte-americano
saiu daquele alinhamento incondicional para uma posição demagógica. Se absteve nas Nações Unidas para permitir que a resolução do cessar-fogo fosse aprovada, mas continua a fornecer armas a Israel. Hoje, 26 de março, dia seguinte da aprovação dessa resolução de número 2728, que estabelece o cessar-fogo, neste mesmo dia 26 de março, o ministro da Defesa de Israel está em visita a Washington, conversando com o secretário de Defesa dos Estados Unidos para discutir novas remessas de armas para o exército sionista, para vocês verem a falsidade do governo norte-americano. O governo norte-americano, por conta da pressão popular, teve que alterar seu discurso, teve que fazer concessões, teve que se deslocar para uma posição um pouco mais crítica a Israel. Isso é um avanço, isso é uma vitória do povo palestino, isso é uma vitória da solidariedade internacional. Mas os Estados Unidos ainda se mantêm em uma posição demagógica, em uma posição que protege o regime sionista. A prova dos 9 será quando vier a ser proposta no Conselho de Segurança das Nações Unidas sanções contra Israel por não cumprir uma resolução mandatória de cessar-fogo. Aí é que nós vamos ver qual é o real compromisso dos Estados Unidos com o estabelecimento de uma trégua, com o estabelecimento de um acordo que leve ao fim deste massacre contra o povo palestino. Os Estados Unidos aceitarão sanções contra Israel? Os Estados Unidos, ainda que se abstendo, ao lado do Reino Unido e da França, permitirão uma resolução punitiva com medidas práticas contra Israel? Ou os Estados Unidos exercerão seu direito de veto para continuar protegendo Israel como sempre o fizeram desde 1948? O mais provável, infelizmente, é que os Estados Unidos ainda continuem a proteger Israel. Será necessário maior pressão, será necessário mais mobilização, será necessário que mais países se juntem numa pressão incontível que isole o regime sionista, que transforme o regime sionista em um pária, para que a opinião pública leve os governos ocidentais, incluindo o governo norte-americano, a uma postura mais firme contra o regime racista e colonial que impera no Estado de Israel. Sem uma maior pressão, é muito difícil que os Estados Unidos, o Reino Unido e a França aceitem punir Israel por descumprimento da resolução 2728, que determina o imediato e incondicional cessar-fogo.